Olá, paz do Senhor a todos. Estou fazendo esse vídeo para me direcionar as pessoas que vão se batizar na Getsemane no domingo, tá? Eu quero dizer para vocês que estou aqui para instruir acerca do batismo, o que é batismo, para que se batizar, o porquê se batizar. Batismo é um cumprimento. Batismo é o maior testemunho que a pessoa, a partir daquele momento, quando se batizou, está dizendo que ele morreu para o mundo e ele está renascendo para Cristo. Ou seja, ele está nascendo de novo para Cristo. Batismo salva? Não, batismo não salva. Mas ele é para os salvos. Por que ele é para os salvos? No capítulo 3 de Mateus, vai relatar sobre o batismo de Jesus. Mas por que batismo de Jesus? O versículo 6 diz assim: E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vamos lá. Jesus tinha pecado? Nenhum. Ele era 100% homem e 100% Deus, mas ele não pecou. Mas o batismo significa que eu estou me arrependendo dos meus pecados. É o maior testemunho que a pessoa teve um encontro com Jesus. Batismo significa sepultamento do velho homem. E quando o pastor te coloca, quando ele te faz a imersão, né, do candidato ao batismo nas águas que ele faz a imersão, e quando significa que está sepultando aquele velho homem. E quando ele levanta das águas, significa que a partir daquele momento você é uma nova criatura. Você está testemunhando sobre que você agora decidiu seguir a Cristo. João Batista ele batizou Jesus. Versículo 15 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. João Batista, por ele teve resistência em batizar Jesus, porque ele, quando Jesus estava se aproximando, o mesmo João Batista falou assim: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus não precisava ser batizado, mas ele deixou para a gente cumprirmos esse mandato, essa ordenança, batismo e ordenança. Reparem que para você participar da ceia, você tem que ser batizado. Automaticamente, você tem que fazer parte da igreja para você ceiar. Então, o batismo é um cumprimento, é uma ordenança. Ordenança que o Senhor Jesus deixou como exemplo. O próprio, sem pecado, se batizou nas águas. No batismo de João, que é o batismo das águas, o batismo do arrependimento, existe também o mesmo João Batista falou sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Esse falaremos na frente, que não dá tempo de falar nesse vídeo. Porém, a Bíblia vai falar no capítulo 16 de Mateus, vai falar sobre a igreja de Cristo. Vamos lá no capítulo 16 de Mateus. 16, versículo 17. Mateus 16, versículo 17 vai dizer assim. Vou achar aqui. 17 vai dizer assim: E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. O 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então repare que você que vai se batizar no dia primeiro, você vai passar a fazer parte da igreja de Deus, do corpo de Cristo. O que é a igreja? É a reunião dos santos, né, que se reúne no templo para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, para estar em comunhão com os outros e com Cristo. Então, todo crente tem que ter uma igreja para congregar, né, para cultuar, para comungar. Comungar é a mesma coisa que ceiar. É a mesma coisa que estar em comunhão. Então, nós falaremos para você que vai se batizar. É importante você saber o que é a igreja. A igreja ela tem regras.
Ela tem fundamentos. Se você vê, o fundamento da igreja é Cristo Jesus. Quando ele falou assim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não estava falando de Pedro, ele estava falando do próprio Jesus Cristo. Ele estava falando dele mesmo. Pedro, o primeiro pastor, né, que Jesus mandou ele, quando ele perguntou a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, Jesus, eu te amo. Aí Jesus falou para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Perguntou 3 vezes a Pedro. Então nós vemos que Pedro foi o primeiro pastor, né? E aí, em Atos dos Apóstolos, você vê a história da igreja. Você que está começando agora no Evangelho, estuda a história da igreja. Você vai ver que a igreja começou com o primeiro pastor, que foi Pedro, e começou nas casas. A igreja cristã. O cristianismo começou em casas, não começou em templos. E a gente vê que, então, por que eu tenho que me batizar? Para mim fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas a igreja é composta por seres humanos. A partir do momento que eu tenho encontro com o Senhor, verdadeiramente, eu passo a ter duas naturezas. A ter duas naturezas. A humana e a divina. Jesus, ele era 100% humano, 100% divino. Né? Nós temos duas naturezas também. A humana e a divina. Por que nós temos a natureza divina? Porque o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E aí passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Então, quando você faz parte da igreja, a igreja tem doutrinas a ser seguidas. Doutrinas são coisas que não mudam. Todas as igrejas cristãs, cristocêntricas, que tem Cristo no centro, tem doutrinas bíblicas. Doutrinas são bíblicas, são coisas imutáveis. Existe costume e doutrina, né? O que é doutrina? São fundamentos. Tipo, pecado sempre é pecado e não vai mudar. O dia que eu dizer que pecado não é pecado mais, já não é mais igreja de Cristo, né? Então, você tem que se batizar para fazer parte do corpo. E você que se vai se batizar no domingo, você tem que ter consciência que a partir daquele momento você tem uma responsabilidade. Você vai ser representante de Cristo na Terra. Você vai ser parte, vai fazer parte do corpo de Cristo. Mas batismo salva? Não, batismo não salva. Exemplo disso é o ladrão da cruz que tinha dois. Cristo foi crucificado e do lado direito dele, do lado esquerdo, tinham dois ladrões. Um deles reconheceu que era pecador e pediu a Cristo para que quando ele entrasse no reino dele, lembrasse dele. O que Cristo fez? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Palavras de Cristo para aquele ladrão da cruz. Ele se arrependeu, mas ele não teve tempo de se batizar. Mas foi salvo porque o Senhor garantiu ele que hoje mesmo, naquele mesmo dia, ele estará com Cristo no paraíso. Ou seja, aquele homem foi salvo. Mas você que foi salvo, hoje você precisa passar pelo batismo, porque é cumprimento. É o maior testemunho que você é uma nova criatura. Então, eu estou fazendo só um spoiler da aula que eu tenho que passar para vocês pessoalmente, mas vocês já vão formulando algumas perguntas, porque é um assunto extenso, mas não é difícil de compreender. Quando você vai se batizar, você tem que ter consciência de que você agora é uma nova criatura, que você é membro da igreja Getsemane e que você tem responsabilidade, você tem que obedecer ao pastor, ao teu líder e a Jesus. Claro que primeiro Jesus, mas se você não obedecer ao seu pastor e ao teu líder, você não vai conseguir obedecer Jesus, certo? Então você tem que estar sujeito às doutrinas da igreja, que não foi o homem que colocou,
é Bíblia, palavra de Deus. Foi o próprio Deus que colocou essas doutrinas. Tem que ser cumpridas. Parece até que a gente coloca medo na pessoa, né, quando vai esclarecer sobre batismo. Mas batismo, o bíblico, é importante dizer isso, batismo bíblico, nós não batizamos crianças, porque criança não tem noção de pecado ainda, não nasceu no pecado original, porém não tem noção do seu pecado. Batizamos pessoas que já têm consciência de que precisa passar pelo batismo, né, pelas águas. Tem que sepultar o velho homem. Criança não tem ciência disso. Portanto, o nosso batismo é diferente do batismo católico. Nosso batismo é por imersão. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Se você for batizado por imersão, seja no rio, na cachoeira, na praia, na piscina, se for por imersão e se for em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse é o batismo bíblico. Mateus capítulo 28, 19, diz assim, 28, 19, diz assim, ó, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo bíblico. Jesus estava orientando os discípulos que eles tinham que ir, né, a todas as nações. Ou seja, eu estou falando para pessoas que vão se batizar. Naquela época, os discípulos, eles estavam em Jerusalém. Hoje nós estamos aqui em Piabetá. E as nações hoje em dia, eu posso colocar como pessoas. Você que vai se batizar. Porque o evangelho cresceu de lá para cá. Hoje nós falamos para pessoas, né? Então você que vai se batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo que nós, bíblico, que nós, da Getsemane, consideramos. Então, se você tiver alguma pergunta, mande para nós depois que nós vamos respondendo, tá? Batismo é a entrada para a igreja, para comunhão com Cristo, para comunhão com os irmãos. E a partir desse momento você passa a ser membro da igreja, do corpo de Cristo. Então eu quero desejar para vocês boas-vindas, que vocês se batizem com consciência, não se batizem porque acha bonito, porque alguém está pressionando. Se batismo com consciência, que a partir desse momento você tem um compromisso com Jesus Cristo, com a tua igreja. Amém? Então, qualquer dúvida, pode mandar para mim. Um abraço, boa noite a todos.